Agora a gente vira a página, temos uma outra informação, olha só. Com Lula, a Secretaria de Comunicação do governo terá outras 4 subsecretarias, sendo uma delas possivelmente responsável por monitorar as redes sociais. No governo do presidente Jair Bolsonaro, a SECOM está vinculada ao Ministério das Comunicações, mas o petista decidiu tornar os órgãos independentes, criando mais vagas para aliados. Enquanto o ex-ministro Paulo Bernardo está sendo cotado para assumir as comunicações, o deputado Paulo Pimenta deve se tornar o chefe da SECOM. Como noticiamos ontem aqui em Os Pingos nos Is, Lula terá cerca de 10 mil cargos comissionados à sua disposição e ainda anunciará outros 16 nomes que vão compor os seus ministérios. Constantino. Pois é, de novo, né? Quem tem memória vai lembrar o que fez o PT no verão passado. A criação daqueles MAVs, né, os militantes de ambiente virtual, com listinha negra de jornalistas críticos ao governo, jornalistas independentes, com coragem, né, de peitar o popular Luiz Inácio Lula da Silva à época, e essa perseguição vai vir com tudo agora, né? O Alberto Cantalice, que era um dos responsáveis por essa estratégia lá atrás, já está pedindo cabeças de jornalistas independentes hoje, como esses aqui que vos falam, né, no programa de maior audiência da própria Jovem Pan. Então, tá anunciado o que vai vir aí, a criação de uma espécie de Ministério da Verdade, no sentido da distopia de George Orwell. Eles não sequer esconderam essas intenções. O Lula não apresentou um projeto de governo, mas ele deu alguns indícios. Queria furar o teto, queria parar privatizações na área econômica e falou, sim, em regular as redes sociais e a imprensa. E vai abrir a torneira agora para mídia marrom, para imprensa marrom, para aqueles que forem bancar ali o papel de assessoria do governo de maneira informal, e vão perseguir, obviamente, inclusive nas redes sociais, aqueles que ousarem criticar o futuro governo. Já estão fazendo isso antes de assumir o poder executivo, só com os seus tentáculos no poder judiciário. Imagina quando juntar as duas coisas. Também te preocupam, Coronel Gerson Gomes, essas projeções, essas iniciativas do governo eleito, Coronel? Eu não tenho dúvida. Antes de tudo, boa tarde ao Rodrigo, que eu estou cercado, na verdade, né? O Paulo Figueiredo mora ao sul da minha casa e o Rodrigo, se mora ainda no mesmo lugar, ele mora ao norte da minha casa. Então, eu tenho o Rodrigo ao norte, o Paulo Figueiredo ao sul, e eu nunca conversei com eles pessoalmente, por incrível que pareça. Embora o Rodrigo, eu o vi ali em Miami, naquele evento de protesto, ele discursou logo no início, mas depois ele teve que sair, eu não tive a oportunidade nem de cumprimentá-lo. Então, cumprimento agora no ar aí, junto à nossa audiência. Muito bom ter você aqui conosco no Pingo nos Is. Sobre esse tema, nós temos dois aspectos que o Rodrigo chegou a levantar, que é o que nós vimos no passado. O primeiro aspecto que o PT fez e ele aperfeiçoou depois foi o seguinte: nós tínhamos verbas das estatais, e observe que foi mudada, foi feita uma proposta que eu nem sei se chegou a ser aprovada no Senado, mas me parece que se não foi, será aprovada com certeza, modificando a lei das estatais, não somente no que diz respeito a tirar aquele período de quarentena de 3 anos agora para 1 mês, ou seja, o político pode assumir todas as estatais, aquilo que foi um grande avanço da administração do governo Bolsonaro, de afastar o poder político da gestão das estatais. Mas um segundo aspecto foi que aumentou a verba de patrocínio, porque a verba de patrocínio das estatais também estava cerceada. Ela foi drenada durante o governo Bolsonaro exatamente para não direcionar. Para que fazer propaganda da Petrobras, dos Correios? Para que fazer propaganda do Banco do Brasil, da Caixa Econômica? Então, o presidente Bolsonaro, ele cerceou esse tipo de patrocínio e de utilização de propaganda. O que o PT fez lá atrás? Ele concentrou toda a verba das estatais e a própria da secretaria, e concentrou isso tudo na mão da Secretaria de Governo. E observe que agora haverá um político petista muito sagaz que estará fazendo essa liberação para os canais de televisão, e aí você entende por que todos, durante esses 4 anos em que eles tiveram bilhões, eu vou repetir, bilhões que foram retirados daquele sistema que alimentava
a imagem do governo, ou seja, fingia criticar algumas vezes, mas fazia vista grossa para outras coisas e, ao mesmo tempo, promovia os feitos do governo e criava no imaginário da população uma ideia que, inclusive, fazia com que a corrupção corresse solta sem causar indignação. Isso foi rompido com a Lava Jato. E quando o governo agora pretende retornar, eles querem novamente pegar essas verbas para dominar o mainstream, para dominar a imprensa jornalística, de modo a que possa servir como um braço de propaganda do governo. Então esse é um ponto. O segundo ponto é o que vai atacar o grande diferencial que fez Jair Messias Bolsonaro ascender ao poder, porque Bolsonaro também não era alguém que pudesse quebrar esse monopólio que existia informacional no Brasil e, por incrível que pareça, sem verba, sem tempo de televisão, ele acabou sendo eleito em 2018 por uma conjugação de fatores. Mas quando ele é eleito, o principal, vamos dizer assim, instrumento de campanha que o Jair Bolsonaro teve foi exatamente as redes sociais, as tias do Zap. Quem não conhece a Bárbara do canal Te Atualizei, que era uma dona de casa e começa a falar de política, e ela foi uma das primeiras que sofreu, já tem 3 anos que está com seus canais desmonetizados e sem ter acesso aos seus processos. Então, todo esse esforço que hoje é feito ali pelo ministro Alexandre de Moraes, naquele inquérito do fim do mundo, agora eles pretenderão que isso seja feito de uma maneira mais organizada, mais formal, mais oficial, em que as redes sociais serão controladas e todos aqueles que falarem contra o governo serão rotulados como antidemocratas. E aqueles que falarem ou levantarem aspectos que possam indicar erros, desvios de conduta, corrupção, esses serão rotulados como fake news. E segundo a perspectiva deles, eles estarão fazendo isso para o bem do povo brasileiro. Do barulho.